Boa tarde a todos. Hoje teremos nosso convidado de hoje, o professor Anderson Gomes, do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, que será nosso palestrante no colóquio intitulado Óptica e Fotônica no Brasil e em Pernambuco, avanços e desafios na política científica. E o professor Anderson, vou ceder a palavra para o Albert, para que faça a apresentação e assim vocês conheçam um pouco sobre a trajetória científica do professor Anderson. Albert? Ok, Ramon. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um colóquio aqui do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física. E, bem, hoje eu tenho o prazer de apresentar aqui o professor Anderson Gomes, né? Eu acho que eu tenho uma tarefa aqui difícil em resumir em pouco tempo aí a trajetória do professor Anderson, que ele tem muitas contribuições, tanto na parte científica, tecnológica, de educação, então eu vou tentar colocar aqui as coisas mais pontuais aqui do professor Anderson Gomes, certamente vou passar por alto muitas das coisas do currículo aí dele. O professor Anderson Gomes, pessoal, ele concluiu a graduação em Física, né, na licenciatura em Física, em 1978, ele também fez mestrado em Física no 82, na Universidade Federal de Pernambuco. Após fazer um mestrado, ele realizou um doutorado em Física no Imperial College, no 86, e depois ele fez um estágio de pós-doutorado na Brown University, no 92. O professor Anderson Gomes, ele é professor titular agora do Departamento de Física da UFPE, e ele atua, né, como membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Física e Odontologia dessa universidade, e, além disso, também é colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais da Unibasf. O professor tem uma atuação bastante grande na parte de pesquisa, então ele é pesquisador nível 1A do CNPq, e ele trabalha muito nas áreas de nanofotônica, biofotônica, ótica não linear e comunicações ópticas. E dentro dessas áreas, ele é coautor de mais de 300 artigos científicos, mais de 9.000 citações no Google e um índice H de 47, o que demonstra, né, o impacto aí, o forte impacto que tem os trabalhos que o professor Anderson vem desenvolvendo. Além disso, ele é fellow da Optical Society of America, onde ele foi presidente do Conselho Internacional nos anos de 2011 e 2012. Ele também é membro e conselheiro da Sociedade Brasileira de Física, membro e conselheiro da Sociedade Brasileira por Progresso da Ciência, membro da SPI e da International IEEE, né? Ele foi membro dos comitês de avaliação do CNPq, do Conselho Superior da FACEP, né, que é a fundação que apoia aqui em Pernambuco, e coordenou as áreas de Física e Astronomia da CAPES entre os anos de 2008 e 2010. Ele também é foi editor associado da revista Advances in Optics and Photonics, da Optical Society of America, e atualmente ele é editor associado da revista Life Science and Application, que é do grupo Nature, né, que ele está atuando ainda desde 2019, e ele tem atuado como coordenador científico ou presidente de diversas conferências nacionais e internacionais do Brasil. Inclusive, uma delas está agora, né, no processo de inscrição, que é o LAOP, né, que está sendo agora, que vai ser realizado aqui no Recife. No ano de 2010, ele foi admitido na Ordem Nacional do Mérito Científico, na classe Comendador, na área de Ciências Físicas, e ele teve uma atuação bastante grande também na parte de educação, né, a nível estadual, ele atuou no 2010 como secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco, e foi secretário de Educação de Pernambuco em janeiro de 2011 até dezembro de 2012. Foi membro designado do Conselho Técnico-Científico de Educação Básica da CAPES, eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências em 2015, e, não satisfeito com tudo isso, ele é coordenador atual do INST de Fotônica, e ele é responsável, pessoal, pelo desenvolvimento de fotônica em Pernambuco. Então, embora o professor Anderson Gomes ele tenha uma atuação muito grande na parte de pesquisa, em fotônica, em óptica,
eu pedi para o professor Anderson fazer uma apresentação, desta vez para nós, sobre o cenário atual da ótica e fotônica no Brasil, em Pernambuco, mostrando alguns avanços e desafios que a gente tem nessa área, já que é uma área em que o nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física também vem atuando. Então, certamente teremos mais na frente o professor Anderson falando também sobre as suas pesquisas, mas desta vez ele vai nos fazer um cenário de toda a fotônica aqui no Brasil. Então, professor Anderson, eu agradeço por ter aceito o nosso convite aqui, eu deixo aqui a palavra com você. Ok, Albert, obrigado. Caso que todos estão me ouvindo, eu agradeço. Eu tenho que dizer para vocês que tenho que pedir desculpa, porque daquela vez eu vim vocês ficaram esperando, eu nem desculpa dei. E aí, para descontar hoje, eu vou falar aqui até umas 8 da noite, que é para vocês entenderem as coisas melhor. Bom, o Albert pediu para falar sobre esse tema, eu dei um seminário disso aqui, e eu ia dizer para ele, falar disso, mas eu acho importante, principalmente para os estudantes ou para os professores mais jovens que estão entrando, conhecer o cenário. Como é que é a política científica no país, para onde o dinheiro vai, de onde vem, como é que esse negócio funciona, a conjuntura atual, porque tem muitas vezes aparece muita coisa aí para vocês opinarem, decidirem, aparece aquelas listas de votação, apoia isso, apoia aquilo. É importante ter esse cenário. Eu vou me ater à questão da fotônica, mas vou mencionar algumas coisas assim mais gerais. Então, vocês estão vendo aqui que tem um monte de símbolo que talvez vocês não conheçam, eu vou falar deles. E o tema é esse, a ótica e fotônica no Brasil e em Pernambuco. Então, avanços e desafios da política científica, que são coisas que a gente está tentando, junto ao governo do Estado, as instituições aqui, atuar. Para que assim, todo mundo fique no mesmo comprimento de onda, para já usar a palavra fotônica, a palavra fotônica não é uma palavra tão conhecida como a eletrônica. Se você chegar no barzinho e disser, não sei o que, eu faço engenharia eletrônica, aí todo mundo vai saber o que você faz. Mas se você disser, não, eu faço pesquisa em fotônica, ninguém vai saber o que você faz. As pessoas sabem o que é luz, o que é ótica, mas a palavra fotônica ainda não é uma palavra tão conhecida socialmente. Aí a gente vai lá e pede a opinião do Google, certo? Então o Google diz o seguinte, que a fotônica é a ciência e tecnologia da luz, aí começa a aparecer as palavrinhas que a gente conhece, né? Com ênfase em aplicações. Ou seja, quando a gente fala de fotônica, a gente está falando mais de coisa aplicada do que da coisa básica. Mas existe a fotônica, também engloba aqueles estudos básicos. E aqui é para a gente manipular a luz numa variedade de áreas, de aplicações muito grande. E esse termo, ele foi inventado, ele foi carimbado por um físico francês, tá? E então ele é usado. Se vocês quiserem ver mais sobre isso, vocês vão lá no Google, vai aparecer a história da fotônica, etc. E a fotônica, até a gente sabe que a luz ela é composta de fótons, e o que é o fóton? O fóton também não é alguma coisa que assim, você diz, é isso, não, depende. Há muitos anos atrás, a Optics and Photonics News, 2003, se vocês forem procurar, tem um número especial sobre o que é o fóton. E nesse número especial do que é o fóton, então tem várias coisas. Um dos autores chama Rodney Loudon, que é um cara muito conhecido de ótica quântica. E tem várias, vale a pena ler, apesar de que isso aí é 2003, isso ainda está atual, tá bom? Bom, nesse colóquio, eu vou estar interessado no seguinte, a fonte de fótons, para mim, vai ser uma caixa preta. E essa caixa preta, ela vai emitir luz num espectro muito amplo. O que a gente vê, visível, mas o que a gente também não vê. Ultravioleta B, C, e infravermelho próximo, para cima e tal, a gente não, nossos olhos não vê, a gente precisa de detetores. E está aqui, né? Então a gente tem comprimento de onda, que vão desde ondas de rádio até raios gama, com frequências que cobrem essa faixa,
E a interação desse tipo de radiação com a matéria tem muito a ver com o comprimento de onda. Então, raios gama, raios X, você consegue interagir a nível atômico, enquanto que micro-ondas, rádio, elas interagem num nível bem mais macro, né? E a gente vai falar de coisas que podem qualquer desses comprimentos de onda aí. Bom, eu gosto muito dessa transparência, ela é da Sociedade Japonesa de Física. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo uns barulhos, não sei se sou eu, se são vocês, bem, se é alguém aí. Tá perfeito. Tá todo mundo ouvindo bem, né? Tá ok. Isso. Então, esse slide ele é da Sociedade Japonesa de Física Aplicada. E isso foi feito lá atrás, né? Não me lembro que ano, mas ele vai até 2040 e eu gosto dele pelo seguinte: ele fala da fotônica como um nicho de atividade, que era um nicho, né? Era algo no começo, mas hoje é uma coisa que no inglês chama CAT, Key Enabling Technology. É uma tecnologia habilitadora. E é uma força econômica nos países onde isso é bem desenvolvido muito grande. Então, na academia, a gente tem palavras aqui como fotônica não linear, fotônica quântica. Sempre de dizer ótica quântica, mais, mesmo na academia, isso aqui já é um termo bastante usado. Depois, e isso aqui tem a ver com os anos 10 a 20. Agora, nessa década que a gente está, as palavras da moda, que significa o seguinte: você tem a fotônica aplicada no meio ambiente, você tem a fotônica aplicada na área bio, você tem a fotônica na nanociência e na tecnologia, e por aí vai. E a parte boa é essa daqui, ó, a nova fotônica que a gente não sabe ainda. Que é isso que vocês, estudantes, deviam estar estudando para resolver problemas que a gente não sabe quais são. Esse é o melhor problema para resolver. E antes que alguém me diga como é isso, eu vou dizer como é isso. Há vários anos atrás, apareceu, todo mundo conhecia o Aedes aegypti, um mosquito, ele estava aí, mas ninguém sabia que ele ia gerar o Zika, ia gerar outras coisas. Então, esse é um problema que não existia. Mas com o conhecimento existente, ele foi atacado. Recentemente, a gente ainda está numa pandemia, não saiu ainda não. A Organização Mundial de Saúde ainda não disse que saiu de pandemia para epidemia, para sei lá o quê. Então, isso surgiu há 2 anos atrás, ninguém sabia. De repente, a gente já tem uma vacina. Em 2 anos, 1 ano, uma vacina. Coisa que era impensável há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Você ia esperar 5 anos, 6, para ter uma vacina. Por quê? Porque a quantidade de conhecimento multidisciplinar não existia. E hoje existe. Então, essa nova fotônica vai ser alguma coisa desse tipo. Com os conhecimentos que a gente tem e com a multidisciplinaridade, a interação com outras áreas, a área bio, a área de meio ambiente, a área de nanomateriais, a gente vai para alguma coisa que a gente não sabe. Como é que a gente se prepara para isso? Conhecendo um pouco de cada uma dessas coisas. Quando a gente vai mais para pesquisa e desenvolvimento, que pode ser na universidade, mas já começa a ir para a indústria, você tem esses temas passando para um nível, por exemplo, de integração. Efeitos quânticos da luz. Hoje já se fala muito na internet quântica, e por aí vai. Bom, aí você vai para o uso prático nas comunicações, nas aplicações diversas de tecnologias fotônicas que já estão maduras, e você vai para a indústria e sociedade. E aqui não tem, o assunto aqui não é a fotônica, como é que a fotônica atua na segurança da sociedade, numa sociedade sustentável, no conforto, casa, na questão natural, da natureza em si, do meio ambiente, etc. Então, isso é que a fotônica faz. Ela sai de um nível onde a gente dá aquela aula que é o foto e tal, a ótica geométrica, para um nível de aplicação. Já foram mais de 80 prêmios Nobel de Física. Esse cara aqui, quando ele ganhou o prêmio Nobel, quando ele foi anunciado que ganhou o prêmio Nobel, ele estava aqui em Recife, isso aqui é no hotel lá em Boa Viagem. Né? Então, uma dica para quem quer ganhar o Nobel, venha para Recife. Bom, como é que está isso no mundo? Eu vou falar rapidinho. Existe uma coisa que as pessoas fazem, de forma geral, no mundo, chamado roadmap, que é um mapa, né? É uma espécie de planejamento estratégico, esse é o mais bonito, roadmap. Então, aqui a ótica e a fotônica como um exemplo de ser algo globalizado. Então, aqui como é que em percentual, qual é o valor, vocês não estão vendo muito bem, mas está escrito aqui, o valor de produção da fotônica em cada país.
No Japão, ele corresponde a 18% das coisas que acontecem na cadeia econômica do Japão. Tá? Obviamente que o Brasil não aparece aqui. Aqui tem companhias que compram e que vendem ótica e fotônica na cadeia deles. Então, vejam aqui. Tá? E, obviamente, que também a gente não aparece no mapa. Brasil, América Latina, ou América do Sul. Para o povo lá fora, a gente não tem nada de fotônica, porque aqui a gente está falando de milhares, 10 mil, 100 mil, 400 mil. Se botar 10 companhias aqui, sem emprego de fotônica em empresa, não aparece no mapa, certo? Se botar qualquer gráfico, esse número não aparece. E mostrando como é que isso daqui é um mercado de várias dezenas de trilhões, mercado global, trilhões de dólares, em áreas que vão desde display até energia. O que você imaginar tem que ter fotônica. Do mesmo jeito que tem que ter software. Então, software e fotônica são duas coisas que não pode deixar de ter. Se um dos dois não tiver, pronto, acabou. Eu não tenho o meu PowerPoint para mostrar, não tenho o aplicativo para mostrar, que é software, mas se eu tiver os dois e não tiver a fibra ótica e a luz me iluminando aqui, etc., acabou, não tem para onde ir. Então, um outro estudo de 2018 mostra a saúde da fotônica. Esse cara aqui, ele mostra assim, eu só vou usar o exemplo, a sociedade está envelhecendo. Eu não, a sociedade, eu estou novo. Mas aí, uma sociedade que está envelhecendo, o que é que ela precisa? Ela precisa de novos aplicativos, novos tratamentos para a saúde, baseado em fotônica. Então, vai desde de LED, você sabe que com LED, com laser, você vai para a fisioterapia. Se a sua fisioterapeuta não tiver um laser, um LED para aplicar em você, seu tratamento vai demorar mais do que o convencional, se ela botar só ultrassom e aquele choquinho. Por quê? Porque o LED, o laser, ele catalisa esse processo anti-inflamatório, de dor, etc. Ele acelera. Ele sozinho não resolve, mas ele acelera. E por aí vai. Mobilidade do futuro. Que tem de coisa para fazer nisso e que está acontecendo. Segurança de comida. Desde verificar, botar um sensor do saquinho plástico que está lá no mercado, para ele avisar que o tempo dele expirou, até coisas mais sofisticadas. Na Europa, os caras definiram que a gente está na era lá, eles estão na era da luz, certo? E aí tem várias informações que eu vou pular. Mas aí eu quero falar de aplicações aqui. Eu vou começar aqui de baixo. Aqui são as aplicações industriais na segurança, de forma geral, artes, na agricultura, na saúde, na parte de transporte, energia solar. E aqui, o cara que tem mais laser aqui no Brasil e que mais usa, sabe quem é? A Loki. A Loki é o cara que mais, ele pode até não entender de laser, mas ele é o cara que mais tem e mais usa. Em todo show que ele faz, o laser está lá. Então, aqui são alguns exemplos que eu não vou entrar em detalhe, mas, por exemplo, na ciência da vida, a missão é diagnóstico para as doenças. Quanto mais rápido, não invasivo é o diagnóstico, o nome já está dizendo diagnóstico, mas as pessoas ainda enfatizam o diagnóstico precoce, mais fácil é de você curar ou mitigar a doença. Na parte de comida, é a qualidade da comida da fazenda até o prato do cabra. Qualidade de vida do ponto de vista de cidade, casas, smart homes, né? As casas inteligentes, e por aí vai. A casa inteligente hoje não é só para você ter o conforto, não. Todo mundo que está aí, ou o pai briga com vocês, os pais de vocês, ou se vocês já são os pais, vocês brigam com os meninos que saem e deixam a luz do banheiro acesa. Tem que ter sensor em tudo que é canto da casa. Se estiver dentro do canto, se mexendo, a luz está acesa. Se não tiver, o sensor tem que se desligar. O investimento do sensor hoje ainda é alto? Pode ser, mas ao longo de alguns anos ele se paga e a gente não pensa nisso. Aqui a questão de emissão zero, menos lixo, o tráfego, ó, tá vendo isso aqui? O cara tá com esse negócio aqui no vidro do carro dele, certo? Espero que daqui a uns 2, 3 anos vocês ouçam a gente falando essas coisas aqui em Pernambuco. E emprego. Emprego, está se falando de falta de emprego, desemprego, não sei o quê. Se agora que tecnologia vai desempregar, não. A tecnologia vai desempregar se as pessoas não estiverem preparadas. Então, a gente tem que preparar as pessoas. Aí entra o nosso papel. Tem mais, se eu continuar a falar muito disso aqui, eu vou concluir essa parte aqui, ó. Futuro é fotônica, certo? E
Aí a gente começa a entrar aqui no Brasil. O Brasil, para início de conversa, ele não tem um roadmap fotônico, ele tem um mapeamento. Os caras, há 2 anos atrás, fizeram um mapeamento, os caras que eu digo aqui, o Ministério de Ciência e Tecnologia. E depois não fizeram mais nada. Inclusive, está muito mal feito esse mapeamento, eles sabem disso, vão atualizar e não fizeram isso ainda. Bom, vamos chegando aqui, Brasil e América Latina. O que é que a gente tem de fotônica no Brasil e na América Latina? A gente tem uma Sociedade Brasileira de Física, que tem uma seção de ótica. A gente tem hoje uma Sociedade Brasileira de Fotônica. A gente tem várias instituições, né, fazendo ótica de uma forma ou de outra, e as maiores estão vinculadas com INCTs, os CEPIDs, que são em São Paulo. São Paulo tem muito dinheiro, eles fazem os INCTs deles, os centros deles. E muitos grupos de pesquisa, como os que tem aí na engenharia, aí da engenharia física e da rural. E agora eu vou falar um pouquinho mais desse cara aqui, a Iniciativa Brasileira de Fotônica e Sistema Brasileiro de Laboratório de Fotônica. A gente tem um site da IOP, que é o Institute of Physics da inglesa, eles têm um site, e tem uma conferência que o Albert comentou. Vocês entram aí no site da conferência, basta botar lá, 2022, que o nosso amigo Google chegar. A submissão foi estendida até o dia 19, então vocês podem submeter, ele vai ser aqui em Recife, portanto, só tem que arrumar a grana para pagar a taxa de inscrição, né? Porque o comer vocês iam comer todo dia. E de onde vocês iam, de onde todo dia para algum canto. Então, só tem que arrumar isso aí mesmo. Bom, a gente tem a Sociedade Brasileira de Materiais, que tem coisas de ótica lá acontecendo, mas esses são os mais bem estabelecidos. A fotônica no Brasil, aí agora eu volto para o Brasil, ela passou a ser considerada desde 2018, por aí 19, uma tecnologia estratégica do Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem um plano estratégico. O que significa isso? Significa que a palavra fotônica e tudo que tem a ver com ela entrou no mapa. Toda vez que aparece dinheiro para alguma coisa de ciência e tecnologia, a gente pode ir lá e dizer, olha, precisa de um pedaço disso para fotônica. Então, um dos maiores programas que tem no Brasil de ciência e tecnologia são justamente os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Eu sei que vocês começaram aí há poucos anos, talvez alguns grupos de vocês façam parte de alguns NCTs vindo de antes, né? Mas esse ano ainda, talvez não, era até melhor que não fosse, no próximo ano, vai ser lançada uma nova chamada de NCTs que vocês devem estar atentos para participarem. Mas, atualmente, existem pelo menos, são 100, pouco mais de 100 INCTs, dos quais 5, ou seja, é muito pouco, 5%, são diretamente vinculados, ou muito perto de fotônica. Então, o nosso, o que eu coordeno aqui, que se chama Instituto Nacional de Fotônica, que começou em 2008, Cid coordenou, Cid Araújo, você coordenou primeiro, e agora, desde 2014, sou eu. Tem um Instituto de Ciência e Tecnologia Fotônica aplicada à Biologia Celular, que é da Unicamp, o Instituto de Tecnologia Fotônica para Comunicações, que também é na Unicamp, e o Instituto de Ciência e Tecnologia de Fotônica no IFISC, que é para pesquisa básica aplicada e tem muita biofotônica, tá? E tem o de informação quântica, que tem muita coisa de ótica quântica, fotônica quântica. Está espalhado no Brasil todo, o único do Nordeste nessa área de fotônica é o nosso aqui em Pernambuco. Bom, então eu falo dele um pouquinho, rapidinho, né? Está aqui instalado aqui na Federal. Eu coordeno, ele tem 26, ele tem cerca de 200 pessoas, 220, 230, depende. 65 são pesquisadores que estão lá o tempo todo, e os estudantes que circulam, mestrado, doutorado. Tem 10 grupos, sendo 5 instituições consolidadas, 5 grupos emergentes e 11 que a gente chamou aqui de grupos associados. E aqui a distribuição, veja que a gente tem aqui, né, no Nordeste e tem também no Sul e Goiás. As áreas, né, do NCT, elas vão da fotônica não linear, dispositivos e aplicações, biofotônica e optomicrofluídica. Ele começou efetivamente quando o dinheiro saiu em 17, e até agora, nas metas, a gente tem mais de 70 mestres formados, mais de 150, quase 150 doutores formados, quase não, 50 com 60, 110, falta 40,
e tem mais de 600 artigos. A gente aqui tem quase 1.000 artigos publicados desde 2017. Então, em termos de números tangíveis, né, em informação tangível, a gente tem essa numerologia e a qualidade varia. Se você pegar um indicador como fator de impacto, um percentual menor do que 5% disso é em fator de impacto acima de 10%, e aí vai variando. Bom, mas além do fator de impacto, tem um outro impacto que é importante, que é o quanto o trabalho impacta internacionalmente. Então, a revista que vocês conhecem, chamada Scientific Report, em 2020 foi os 60 anos da invenção do laser, e nesse aspecto aí, 2 artigos da área de random laser, né, que foi um tema escolhido lá. Esse artigo aqui é do nosso grupo, e esse artigo aqui é do grupo do Kleber Mendonça, do Física. Então, dos 4 artigos que eles deram destaque naquele ano, 2 eram daqui do INCT. Isso é um negócio legal, que mostra que as pessoas estão lendo. O outro foi mais recente, trabalhos aqui do nosso grupo, citados no Scientific Background, do documento que explica o Nobel, 4 artigos daqui da física, sendo 3 do nosso grupo e um de um professor que já aposentou. E um deles, esse aqui, teve um destaque grande, que esse destaque aqui, porque esse artigo aqui, os caras chamaram a atenção de que ele conecta o trabalho de 2 dos 3 ganhadores do Nobel. É um artigo que a gente fez outro dia, eu posso contar essa história para vocês, aí se já não contaram. E a outra coisa é a participação do INFA no CISFOP, e aí eu vou explicar o que é isso, mas eu não podia deixar a oportunidade de falar daqui do meu laboratório, que eu coordeno, com conta aqui, trabalho na área de biofotônica, nanofotônica, ótica não linear, positivos. O mais importante aqui são as pessoas. Melissa foi para o Chile, é professora lá agora, a Vishek voltou para a Índia, o restante está por aqui. Então, esses aqui são da área de física, o resto é tudo odontologia, e aqui são colaboradores, pós-docs de odontologia. Tem também um monte de colaboradores nacionais, internacionais. Veja que eu não tenho nenhum colaborador direto aí da Rural. O Albert está aqui, mas colabora mais com o CID. A gente não tem nada junto aí nos últimos anos, mas estamos aqui doidos para colaborar e ficar junto aí. Aqui tem algumas fotos do laboratório, tem vários equipamentos e tal, aqui da parte de bio. Aqui, ó, de vez em quando eu vou lá para o laboratório, pelo menos para tirar foto. Bom, vamos então entrar na questão mais das ações de fotônica no Brasil. As ações mais recentes, elas procuram levar a fotônica para um patamar de impacto social. A gente do Brasil é muito bom em ciência, em muita coisa. A numerologia mostra, a gente é o 13º em publicações. Não é tão bom como é que chama? As referências feitas às citações ainda é pouco, comparado com... Podia ser muito mais. Isso é uma medida de impacto. Mas, no sentido de trazer a fotônica mais para a sociedade, mais para a indústria, foi criado a Iniciativa Brasileira de Fotônica e o Sistema Brasileiro de Laboratórios de Fotônica. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui. E também, do ponto de vista internacional, uma ação do Brasil em fotônica no âmbito dos BRICS. E os BRICS têm uma coisa chamada BRICS Virtual Institute of Photonics. A gente faz parte disso aqui, os 4 institutos de fotônica, a gente está bastante envolvido, e a ideia é que a gente possa ter colaborações dentro do BRICS, além de outros países. Bom, queria falar rapidinho sobre a Iniciativa Brasileira de Fotônica e o Sistema Nacional de Laboratórios de Fotônica. Aí, para isso, eu vou abrir aqui rapidinho uma outra apresentação, que foi a apresentação do próprio coordenador lá do MCTI. E eu vou estar passando rapidinho sobre isso, eu só quero dar alguns destaques. Então, no webinário de abertura do sistema, ele mostrou, ele aqui é o Felipe Bellucci, o nome dele está no fim, e ele mostrou o seguinte: primeiro, aqui a gente tem a iniciativa
né, a Iniciativa Brasileira de Fotônica. Deixa eu botar uma canetinha aqui, que eu gosto de canetinha. Pode riscar. Deixa eu achar aqui. Eu queria mudar a cor, mas eu não sei não. Deixa eu aqui. Pronto. Então, teve a iniciativa 2021, tá? Aí tem um plano de ação de tecnologia convergentes e habilitadoras, é onde a gente aparece. Existe uma coisa chamada Consultor Consultivo de Fotônica, que é um comitê formado por cientistas e várias pessoas que são sempre convidados para dar opinião. Então, eu estou nesse comitê e estou lá sempre dando o meu pitaco. Então, tem o sistema que eu vou falar, tem um documento chamado Estudos em Fotônica, tem a ação no BRICS, tem a ação da difusão da fotônica e tem algumas unidades que são de pesquisa do MCTI na área de fotônica. Então, o objetivo principal é incentivar a fotônica. Setores que você imaginar e a tecnologia que você imaginar. Se você pensar numa tecnologia, ela tem que ter fotônica por trás. Então, ele saiu apresentando aqui os detalhes que eu não vou apresentar. O comitê eu já falei, a gente se reúne. Então, foi criado esse sistema nacional. E aí eu quero chamar a atenção disso. O sistema, o SISFOTON, ele pretende promover o avanço científico, fortalecer e ampliar a pesquisa orientada por missão em fotônica. Eu quero destacar isso aqui, quero chamar a atenção de vocês que em breve nós teremos um grande seminário aqui em Pernambuco sobre essa questão de pesquisa orientada para a missão, coordenado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e pela FACEP. Portanto, esperamos que os próximos anos, recursos, com boa parte dos recursos, tenham essa visão aí. E aí tem estimular parceria, estimular a internacionalização e por aí vai. São 10 laboratórios que existem, foram 45 propostas submetidas e 10 laboratórios foram escolhidos e mais um chamado Laboratório Integrador. Então está aqui, os 10 laboratórios escolhidos, o nosso aqui, que chama Fotonet UFPE, é o único acima, aqui por Norte-Nordeste, o resto está tudo aqui para baixo. Aqui tem as áreas, eles fizeram o seguinte, digam acho que 5 áreas e 3 setores, ou era o contrário. Então, a gente ficou amarrado aqui, e eu vou falar um pouco mais disso. O que é importante? Esses laboratórios, eles devem disponibilizar, no mínimo, 30% do tempo de uso em horas da sua estrutura laboratorial, seu equipamento e sua expertise, quer dizer, pessoas, a usuários externos, tanto públicos quanto privados. Então, significa o seguinte, que por conta de tudo isso que a gente tem, a gente tem que interagir, tem que procurar, que é isso que eu vou mostrar a vocês que a gente está fazendo. Então, esses laboratórios poderão ter prioridade nas políticas públicas, etc. Então, os serviços poderão ser cobrados. Então, a gente começa, é que nem o WhatsApp, a gente começa de graça, depois a gente vai cobrar dos caras. Bom, aqui é besteirada, aqui o resto eu acho que não preciso. Pronto, tá bom. Isso aqui que eu queria falar do que foi feito aí até agora. Muito bem. Então, dito isso, agora vamos falar aqui do nosso laboratório multiusuário, né? Então, ele, como eu falei, ele está aqui, estamos aqui na UFPE, a gente tem toda uma burocracia que está feita, ele é um laboratório, não é um laboratório, eu coordeno o laboratório por delegação do reitor. Bom, aqui contando um pouquinho essa apresentação eu faço em outros cantos, aí eu falo da UFPE, não precisa falar disso para vocês, mas isso aqui é que é interessante, veja. Quando eu prestei atenção nisso, eu tiro a maior onda lá e para mostrar o potencial não, o poder também não é a palavra não, mas para mostrar como nós estamos, que eu digo Pernambuco, bem qualificado nessa área de fotônica para o país. Tá? Então, isso aqui é o nosso INCT de fotônica. Isso aqui é o Sistema Nacional de Laboratório de Fotônica. Agora, veja, nós somos o UFPE, estamos aqui, estamos nos dois. A Federal de Goiás está nos dois. O IPEM está nos dois. A Unesp está nos dois. A FATEC está nos dois, que ela está junto com o IPEM. Então, significa que metade do SISFOTON está no INCT de fotônica. Aí, quando eu falo para o pessoal de São Paulo, eu tiro onda, óbvio. A gente não é nada de fraquinho e tem mais.
Aqui, a gente bota dinheiro para São Paulo e São Paulo não bota dinheiro para a gente, não. Então, ainda estou ajudando São Paulo. Então, isso eu falo da brincadeira, mas para chamar a atenção dos caras da importância do que a gente tem aqui. E isso aqui não é só o UFPE. Esse laboratório tem que ser um por instituição, e a gente está expandindo isso, convidando, a gente acabou de montar a homepage, montar a burocracia, para convidar, e eu já antecipo que vocês já estão convidados, para se juntar aos laboratórios multiusuários, que eu vou mostrar aqui o que é que tem, e vocês vão entender com a participação de vocês. O que é que a gente quer em troca? A gente vai querer usar a competência de vocês e dos estudantes. Então, aqui, quem participa atualmente desse Fotonet UFPE? O Departamento de Física, o Departamento de Química Fundamental e o Departamento de Engenharia Eletrônica e Sistemas. As linhas de pesquisa, vocês se encaixam em qualquer uma delas e elas podem expandir. Aí aqui a gente tem uma série de oficinas de apoio, tá? Então, várias oficinas, talvez tenha alguma aqui que a gente não tem aqui, vocês tenham. Vai poder entrar no bolo da gente aqui. Aqui são as técnicas disponíveis, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas são várias técnicas que a gente espera que a gente possa usar para a indústria. Mas aí você diz, pô, esses caras vão querer Z-Scan para quê? Ele não sabe, a gente sabe. Talvez ele tenha um tracking lá que a gente possa usar o Z-Scan para ter alguma informação que seja de interesse para ele. Tá? E tem vários outros exemplos aqui. Aqui são os vários laboratórios, a gente tem coisa de nano, a gente tem tomografia. A tomografia por coerência óptica, por exemplo, não é só usada em saúde, ela pode ser usada para várias outras coisas. Então, tem microscopia óptica, tem a parte de fibra óptica, essas fibras com perfil D, onde você raspa e expõe o núcleo, elas são muito boas para sensores. Tem uma parte de espectroscopia e toda a parte lá de química. Bom, eu já falei desses setores, aqui está o resumo do que a gente disse que faria. A gente disse que fazia fibras ópticas, sistema de comunicações, materiais avançados, óptica clássica e quântica, sensores. Mas a gente tem competência para fazer o resto também, quase tudo. A gente só não trabalha aqui com displays. O resto a gente trabalha com tudo. Então, vocês se juntando a gente aqui, certamente vai ampliar e vocês vão poder também colaborar. Muitos de vocês aí têm competência em alguma dessas áreas. Bom, aqui é o nome das pessoas. O que é que a gente ganhou? A gente ganhou dinheiro para 2 técnicos, a gente já contratou um, falta contratar outro, e a gente conta com a participação de estudantes. Então, vem um cara aqui com problema, já tem um desse, e a gente envolve o estudante no problema. Se não atrapalhar a tese do cara, ótimo. Se for atrapalhar, ele obviamente não se envolve. E aí, a partir daí, a gente criou, junta tudo, né? A gente sabe qual é o potencial de Pernambuco. Então, a gente começou a montar o que eu chamei de uma agenda para inovações fotônicas em Pernambuco. Então, desde agosto que eu falo desse negócio e ele precisa melhorar. Então, o que é que tem em Pernambuco? O que é que tem fotônica em Pernambuco? A gente tem, aqui, estou mostrando que tem, esse slide de alguns anos atrás, tem o NCT de fotônica, tem várias áreas. A UPE tem algumas coisas, tem coisa na engenharia, eu não sei o que é que tem no Instituto Federal, mas eu coloquei o nome dele aqui. Tem biofotônica na odontologia em Caruaru. A Univasf tem laboratório, vocês agora têm laboratório, vão poder entrar aqui. E existe uma indústria de vidros, Brenan. Existe um polo de tecnologia médica, que usa muita coisa importada e tal, mas tem coisa lá que a gente pode chegar junto. Existe uma indústria automobilística, que a gente quer, inclusive, propor coisas que mistura os vidros com a automobilística, vocês vão entender isso depois. Tem a indústria naval que deu uma parada, mas a gente espera que retome. Tem o ITEP, que é o Instituto Tecnológico, o Parquetel, o Porto Digital, e o mais importante, recursos humanos, certo? E certamente tem mais coisas aí que eu não estou colocando aqui agora. Bom, como é que a gente aqui fala com a economia local? A gente tem que usar esse termo mesmo. A gente não pode ficar só no paper. Como é que a gente fala com a economia local e regional? Pernambuco está fazendo esse treco aí chamado Plano de Retomada da Economia. Esse dinheiro que está aqui, da ordem de 5 bilhões, a FACEP está de olho num pedacinho desse dinheiro para fazer coisas que têm a ver com essas coisas que eu estou falando. Quando pode ter um aumento de bolsa e tal, porque você tira recurso de um canto e tem que repor. Então, para ter aumento de bolsa, você teria que sacrificar alguma coisa. Como tem um pouco mais de dinheiro, você não sacrifica. Você usa o dinheiro que é para pessoal e aumenta as bolsas. E aí o dinheiro que ia faltar, digamos, em investimento, aí vem daqui. Vem da novidade. Então, a novidade é essa. E a novidade, para poder usar esse dinheiro direito, ele tem que ser alguma coisa que fale
com emprego, renda e economia. Tá? Como é que eu faço alguma coisa de fotônica que vai falar com emprego, renda e economia? Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. E aqui tem algumas competências. A indústria têxtil aqui ela é uma das maiores do Brasil, a nona posição, ela pode melhorar. Essa parte de nanociência, de nanotecnologia na indústria têxtil, São Paulo faz coisa, a gente podia estar fazendo, não faz. A gente tem LED, sensores ópticos, corte a laser, que corte a laser serve para aqui. Serve não, é usado aqui, certo? E a gente pode estar daqui, com o Cisfoto, a gente pode estar inserido nesse contexto aqui. Nanoteragnóstica, isso aqui é feito aqui do pessoal da química, essas nanopartículas bem especiais e, inclusive, magnéticas, inclusive que pode ser utilizada com radiação, né, tipo raio-x, etc. E a gente tem toda uma competência de fazer isso e a gente precisa ter a competência de fazer isso ser usado. Ser usado do ponto de vista de onde tem aplicação para isso. Aqui na engenharia, tem um software de planejamento de redes ópticas, você tem que estar expandindo a rede o tempo todo, que é usado pela Paritec, que é a maior empresa privada de comunicações aqui para fazer essas coisas, foi desenvolvido aqui, no grupo lá do Joaquim Martins. E a Chef, que tem essas fibras, esses cabos de altíssima tensão, 13 kV, etc., tem que monitorar. Isso é monitorado com sensor de fibra óptica e o sinal é enviado, tem painel solar, não sei o que, é enviado por satélite para os caras ficarem monitorando. Então, se der um problema na linha, para eles saberem e logo consertar logo, não esperar que o cabo lá liga. Então, tem todo um processo aqui e isso também, o sensor, né, a parte do sensor foi desenvolvido aqui. A gente fez uma aplicação aqui que alguns de vocês, estudantes aí que estão no Student Chapter, ou da SPI, ou da OSA, da Optical Society of America, participaram. A gente desenvolveu um treco aí para uma câmera de luz ultravioleta C para descontaminação de máscaras N95, PFF2 no pico da pandemia. Isso agora está se transformando num produto para uma empresa para continuar a ser usado, mas aquela grande necessidade ela parou, mas isso aqui é algo que vai ficar para que essas máscaras que são caras, você possa minimizar o custo delas, em vez de usar 5 vezes, usar 20 vezes com segurança, que a diferença é essa, usar 5 vezes sem segurança, o pessoal usa, mas vai usar agora com segurança. De novo, eu posso um dia falar para vocês sobre isso. A gente celebrou aqui o Dia da Fotônica. Existe o Dia Internacional da Luz, que é agora em maio, mas existe um dia chamado Dia da Fotônica, que é em homenagem ao fato de que foi o dia que foi adotado a velocidade da luz da Conferência Geral de Peso e Medida, aquele treco de metrologia lá da França. E a gente então passou também a celebrar isso. E nessa celebração foi lançada a iniciativa, a gente aproveitou e lançou, isso foi no ano passado, e, entre outras coisas, a gente fez um trabalho sobre o uso de fotobiomodulação em terapias combinadas como protocolo de tratamento para sequela de Covid. E aí aqui a gente incluiu o chikungunya. Então, já fizemos um evento sobre isso, né? Tiveram a participação de várias pessoas, e como resultado disso, a gente adquiriu aqui vários lasers, meia dúzia de lasers, e está sendo usado. Então, a gente está sendo usado para tratar principalmente sequelas de Covid e chikungunya, como eu disse para vocês, mas também em outros departamentos. Isso inclui aqui a fisioterapia, a reumato, inclui a fono, a audiologia, inclui lá o pessoal lá em Petrolina também, tá? Então, é um trabalho que a gente tem feito aí junto com o pessoal e que precisa sair daqui da universidade, e isso precisa ir para a sociedade e para as empresas. Aqui a gente está criando no ITEP uma coisa chamada Central de Apoio Tecnológico em Fotônica. Isso é um laboratório para trabalhar mais de perto com a indústria. Então, isso aqui abre oportunidade de emprego, oportunidade de bolsa e um lugar a mais fora da universidade para estar trabalhando com fotônica. Aí aqui a gente tem alguns detalhes que eu vou pular. Bom, a gente, com isso, teve um edital da FACEP que teve a ver com isso, né? Usar para startup, para pequenas empresas. E aí, entrou numa linha chamada Agritech, e na Agritech uma coisa chamada agrifotônica, que é a fotônica aplicada à agricultura
que a rural tem tudo a ver com a agricultura, etc. Tem muito campo para vocês fazerem aí, tanto na engenharia física, coisa aplicada, com certeza vocês têm que fazer. Aqui são resultados de coisa que a gente tem feito mais aplicada. Por exemplo, isso aqui é uma coisa bem simples, e foi publicado no Jornal de Câncer de Ecologia, mas é uma coisa bem simples. O cara faz cirurgia de câncer, ele tem que eliminar, né, os resquícios que ficam depois que ele retira o câncer. E o que eles fazem é colocar um material que floresce, ele acende e vai ver se ainda tem resquício. Isso é uma coisa que está em consumo. Esse médico veio aqui, o Thales, aí falou comigo e tal, e tinha um pós-doc aqui no Avishek, e a gente fez o seguinte: montou um trequinho lá que tem uma câmera, tem uma fonte de luz LED, e esse trequinho aqui manda o sinal de Wi-Fi para o celular do médico. Então, na hora que ele está fazendo a cirurgia, ele tem que dar essa injeção aqui desse material, IDG, ICG, indocianina green. Ela floresce, mas aí, em vez de ficar perdendo aquele tempo, ele rapidamente bota a câmera ali, já aparece no celular dele, ou de outro médico. O cara está operando, o outro está de lado, está com o celular, está vendo isso? Não tem fio, não tem nada, é uma coisa que é não invasiva. E ele vê onde tiver marquinha branquinha, significa que ainda tem resquício de célula cancerígena e ele tem que tirar. Então, esse negócio a gente patenteou e está aí numa empresa querendo desenvolver. Aquela parte que eu falei para vocês da luz UVC, para diagnóstico, para descontaminação, isso foi um trabalho internacional, que foi uma cooperação internacional, e essa cooperação, no final, a gente teve um trabalho publicado nessa revista New England Journal of Medicine, Catalyst Innovation in Care Delivery. Então, inovações que ajudam a questão do cuidado, né? E isso aí não tinha nenhuma novidade científica, mas tinha a novidade de usar isso aqui. Bom, aí aqui coisa que interessa muito a vocês, de novo, desafios de andamento. Eu estive lá na Rio Sol, Petrolina, além de tomar vinho e champanhe, eu fui fazer o quê? Esses caras fazem tudo na mão. Então, a uva, a cada período, ele tira a uva e pega mesmo as folhas, tem folha seca aqui e tal, e ele vai lá e ele vê qual é a coloração, qual é o teor de açúcar, qual é o não sei o que. Ele tem um monte de coisa que ele podia estar fazendo isso sem tirar a uva daqui. Então, a gente vai voltar lá para identificar um monte de coisa que ele pode fazer, sensoriamento remoto, em vivo entre aspas, em loco, do local dele lá. Isso vai dar para os caras um avanço tecnológico que hoje não existe. Isso pode até valer para o solo, tá? E depois eu falo de solo. Outro problema que existe, isso aqui é uma lavanderia daquelas que vocês devem ter algum de vocês aí estão com aquele jeans cortado, rasgado, que vocês compram, que é mais caro do que o jeans inteiro, calça de jeans, né? Então, esse negócio, isso aqui é jeans, ó, eles preparam, tal, tem que lavar, isso gera todo esse azul daqui do jeans, ele vai poluir. Então, e não tem nada de tecnologia aqui medida. Os caras até que estão limpando, não sei se eu tenho aqui, então não. Os caras até que estão limpando isso aqui, mas é um processo, de novo, todo artesanal. Esse aqui já está mais adiantado, já estive lá. Isso aqui gera, inclusive, uma borra. Esse material aqui, o que está acontecendo com ele? A borra, a gente já está usando para fazer quantum dots. E esses quantum dots vão ter aplicação na agricultura. E aqui a gente vai botar sensores para o cara saber se a água que ele conseguiu limpar já está com um nível bom de limpeza. Coisa que hoje ele vai lá de hora em hora para ver se está bom ou não, e ainda não está. Ele reaproveita, mas ainda não pode ser útil para outras coisas, que poderia ser. Então, isso são trabalhos que têm a ver com sensores ópticos e tem a ver com coisas que a gente sabe fazer no laboratório, só que a gente está tentando tirar do laboratório. Coisa que, por exemplo, o Vanderlei Banhato em São Carlos já faz há muito tempo, com uma resposta da sociedade e a indústria muito grande. Bom, então a ideia é que a gente tenha em breve o que eu estou chamando de First Industrial Meeting, uma data ainda vai ser definida, mas próximos 2 a 3 meses, onde a gente quer envolver muita gente, quer convidar vocês para cá, para ouvir a indústria e dizer para os caras, olha, você diz o problema de vocês que a gente vai dar uma solução. Tá? Aí, se vocês têm dinheiro ou não, a gente banca no começo, quando ele vê que é bom, eles vão arrumar dinheiro. Para isso, o que é que a gente precisa? A gente precisa consolidar essa iniciativa. A gente precisa expandir esse crédito que a gente está fazendo para o internacional e para o regional. A gente está só aqui, ó. A gente tem que sair daqui, tá? Tem que abrir o leque.
as coisas aqui estão começando a caminhar, mas tem que correr. E nessas novas oportunidades, a gente quer contar com vocês. Vocês são um dos únicos, não sei se é o único, aí você depois pode me dizer, eu não tive tempo de ver, programa de pós em engenharia física no Norte-Nordeste. Não sei se tem outro. A gente tem que explorar esse pioneirismo, porque trata de usar... O programa já é em si só multidisciplinar, misturar engenharia com a física, ou chamar de engenharia física. Engenharia é amplo, você tem várias coisas da engenharia. E a gente mistura muito com outras áreas. A multidisciplinaridade é uma coisa fundamental para a fotônica, ela é multidisciplinar por si mesma. Então, eu queria ter dado esse conjunto de informações para vocês. Alguns deles estão concretos, outros estão em fase de sendo viabilizado, e é bom pegar do começo, então espero que vocês tenham o interesse de participar disso, e eu estou aqui à disposição de vocês para jogar luz em vocês aí, minha neta. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela palestra, excelente palestra, muito obrigado mesmo. Agora, sempre a gente tem essa secção de perguntas, nossos estudantes perguntam bastante, eles são bem ativos. Alguém tem alguma pergunta para o professor? O primeiro estudante que sempre pergunta é o professor Marcos Oriá. E aí, Oriá? Muito bom, Anderson, muito bom. Muito interessante aí essa perspectiva da fotônica. Ô Anderson, não sei se me escapou, mas existe um levantamento de empresas que possam ser categorizadas como fotônica na região ou no Brasil? Veja, existe no Brasil, existe um documento, você pode ir lá na página do MCTOR, eu posso mandar para vocês. Ele fez isso, ele fez o levantamento das áreas, das competências das empresas. Esse treco, ele tá bom, mas ele pode melhorar, faltou muita coisa. Por exemplo, a gente não apareceu lá no mapa, apareceu com algumas coisas, nem tudo que a gente faz. Isso que eu vou fazer aqui para o Nordeste agora, mais especificamente, certo? Aí faz parte desse laboratório multiusuário fazer isso. Mas, Marcos, a sua pergunta está certa. Mas depois que eu fiquei velho, eu comecei a dizer que a pergunta está tudo ao contrário. Eu fazia a pergunta desse jeito. Agora eu faço a pergunta seguinte: qualquer coisa precisa de fotônica. Se o cara disser que não, eu apago a luz da sala dele, aí ele vai ficar doido. Então, a pergunta não é qual é a empresa que tem fotônica. A pergunta é o seguinte: me diz teu problema que a fotônica resolve. Então, aí a gente tem que se virar, certo? De um jeito ou de outro, como eu digo, brincando, apaga a luz, se apagar a luz, então precisa da luz, precisa de melhorar a luz. Então, assim, tem muito nicho. Aí, eu não falei de uma coisa que eu vou falar agora. Uma empresa, veja, um menino que está incubado aqui, perto da gente, aqui no Parquetel, ele trabalha com IoT, Internet das Coisas. Aí ele queria fazer um negócio de Internet das Coisas, que era um sensor de potássio, não sei o quê, desse negócio de NPK. Aí ele falou comigo, disse que tinha um paper para ler, aí eu peguei o paper, não é nada. Tu pegar o paper, tu vai ver, é só absorção. No mesmo dia de noite, o cabo da Ucrânia na guerra, a Rússia, que é quem bota o NPK para a gente, aquela confusão toda, eu digo, pô, liguei para o cabo da Embrapa e disse, vocês estão fazendo esse sensor? E não. Aí eu estou fazendo. O cara vai fazer, a gente está fazendo o sensor, já fui no IPA, já fui no CA, aí tem tudo. Eu tenho que procurar alguém da Rural que faz isso, porque tem gente no IPA, mas eu vou precisar de mais ciência disso. Por quê? Porque não é só pegar areia. Se você ver aqui no laboratório, tem um monte de areia, que eu já fiz os trecos todos aqui. Inclusive, a empresinha comprou, a empresa pequena lá, a startup, comprou um sensor que custa $100, que não é óptico. Então, veja, o cara que é o pequeno agricultor, quando é que eu ia perguntar a esse cara se ele queria fotônica? Agora eu sei que ele precisa. Então, assim, de fato, é muita. Aí você diz, pô, como é que está essas coisas? Eu tenho conversado com muita gente, entendeu? Então, na conversa, sempre aparece coisa que, se o cara não pensou, se eu pergunto para o cara, e se fizer assim, ele vai adorar. Eu vou dar um outro exemplo que parece trivial. E ele é trivial, mas pode não ter escala. Mas quando você viaja, você vê aqueles galinheiros, né? E aquele galinheiro tem que ter luz o dia todo, por causa da bichinha lá e tal. A maioria não é LED, bicho. Nem é LED, nem é com energia solar.
Se o cara já botar LED e tem negócio de cor, não sei o quê. Então, assim, olha, tem muita coisa do pequeno. Aí, o pequeno, quando eu digo a gente, e a FACEP, aí eu estou envolvido, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a FACEP, eles têm que botar dinheiro. Como é que a FACEP bota dinheiro no negócio desse? Tem que ser um projeto de pesquisa que envolva uma empresa. Às vezes tem que envolver até uma prefeitura. Então, o que é isso? Aí é aquele negócio, é economia, é oportunidade de trabalho por bolsista, de não sei o quê. A gente tem que quebrar o paradigma, a gente tem que ter o aluno que publica o paper e tem que ter o aluno que faz um negócio que o agricultor vai usar. E as pós, meu amigo, tem que acabar com esse negócio que só paper, só paper, só paper. Não, se o cara fizer um negócio que de fato é útil e chama um cara bom para julgar, senão a gente está ferrado. O dinheiro para isso vai minguar, vai ter, vai para os grandes, vai. Eu não peço mais dinheiro para mim de laboratório, eu peço para um laboratório multiusuário. Eu tenho que atender a muita gente, aí o dinheiro aparece. Mas para mim, quando quebra, eu não tenho dinheiro para consertar, e só eu que preciso dele. Eu prefiro viajar, eu prefiro pegar 50 mil reais por ano e passar um mês em 3 países diferentes, do que 50 mil reais não resolve nada para a minha vida de laboratório. Então, a ideia agora é laboratório multiusuário, tudo essas coisas assim. Então, essa sua pergunta, eu amplio ela para dizer que a gente tem que ir atrás dos caras e dar solução. E aí os estudantes é que tem que se meter nesse negócio. Certamente, eu acho, Anderson, fazer um comentário aí bem específico, né? Como você diz, as especificidades. Eu ouço falar há muito tempo, por exemplo, todo esse pessoal da área médica, que usa ótica, né? Sondas, mais diversos tipos de sonda, laser e tudo. E quem está fazendo manutenção, quem está dando assistência a esse pessoal, que está usando laser aí à vontade. Eu acho que começar com as pequenas empresas dando assistência, que estive conversando com um oftalmologista, o cara disse, olha, tudo vai para São Paulo, tem que pagar o cara, sai muito caro. Então, desenvolver... A gente tem essa competência aqui na região, né? Treinar um menino desse para dar esse suporte, eu acho que tem espaço para isso, certamente. Mas maravilha, né? Muito bom, Anderson. Tudo bom, vamos lá. Mais perguntas? Comentário. Professor Anderson, boa tarde, tudo bom? Oi, tudo bem? Posso falar, Ramon? Sim, pode, Itamar. Professor, na minha graduação sempre trabalhei assim com fotônica, né? E agora na pós também trabalhando com fotônica. E muitas vezes assim, quando alguém pergunta o que é que eu trabalho assim, as pessoas parecem que eu estou falando coisa de outro mundo, né? Ou seja, parece que a fotônica é uma coisa muito distante das pessoas. E eu sinto isso porque talvez o problema seja porque existem muitas universidades trabalhando com fotônica e existem poucas empresas que as pessoas consigam ligar diretamente, né? Que isso aqui é fotônica, então fornece um produto nessa área aqui. Só acho assim que dentro do seu conhecimento geral da área, assim, qual o entrave que acontece para que essas empresas, que é o que de fato gera como as pessoas enxergam, né? Se existe um entrave, como é que esse entrave pode ser tirado para que deixe de ser uma coisa de outro mundo e ser uma coisa mais palpável? Existe. Sabe qual é o entrave? O entrave é o seguinte: você está fazendo o quê? Doutorado? Mestrado. Então, veja, você tem 2 anos para fazer uma tese, uma dissertação, certo? E você vai ter que fazer as disciplinas, vai fazer um trabalho que o seu orientador sugeriu, ou que você sugeriu para ele, ele aceitou, e aquele trabalho pode dar certo ou não. Se der certo, se for o resultado que você pensou, imaginou ou que calculou, legal, você pode... O seu resultado é a dissertação e um negócio, um valor agregado é um paper associado a ele. Se der errado o experimento e você tiver feito a teoria e você explicar o erro, você ainda assim tem uma dissertação. E você ainda assim tem, talvez, até um trabalho. Porque a gente não publica trabalho que deu errado, e isso é um erro. Tem que publicar o que deu errado se você explicar o erro para ninguém fazer o mesmo erro. Bom, agora uma empresa não é assim, não. Uma empresa, ela tem que ter um negócio que te dá um resultado que tem que ser positivo, tem que dar dinheiro para ele, para pagar um empregado e ter lucro para o cabo.
Então, não é que é um entrave, é qual é a missão de cada um. Então, o cara quer o negócio para outro dia. Por que é que a informática, a tecnologia da informação explode? Porque ela é um software, que é um negócio digital, é um aplicativo que ele, inclusive, muito dele dura 6 meses e você tem que atualizar. E o negócio roda e tudo dá certo e o dinheiro anda. E ali anda muito mais. A taxa de perda é muito pequena. A taxa de perda nessa coisa é grande. Então, entre o cara montar uma empresa ou ir num negócio, ele vai e compra lá fora. Você podia perguntar a mim assim, professor, o senhor está falando disso tudo, e o senhor ainda está dando aula na universidade, porque o senhor não tem umas 30 empresas. Porque no dia que eu fui fazer isso, aí eu fui com um colega meu, o cara que ia botar o negócio da empresa, a gente foi lá nos Estados Unidos, um colega, para dizer que a gente quer comprar essa parte e a gente faz o resto lá. Aí ele disse, não, pô, por que você não compra aqui, ó? Você compra isso aqui, vai ser $2.000, você vende a 3. Aí o meu colega, que era de empresa, ele chegou e disse o seguinte, olha, foi para o quadro, eu não esqueço isso, ele foi para o quadro e disse, olha, se eu comprar por você a tanto, quando eu importar vai ter esse imposto. Quando eu chegar lá que for vender vai ter esse imposto, ou seja, o famoso custo Brasil, ele é tal que era melhor deixar como está e o cara só importar e vender direto. Então, esse danado desse custo Brasil, ele é assim. Então, uma empresa aqui, ela tem que hoje fazer o que chama de engenharia reversa, ou sei lá o quê, e eu vou dar o exemplo de novo desse sensor que a gente está desenvolvendo aqui. Você pode comprar um, o cara comprou um aí no Mercado Livre, sei lá o quê, veio da China, foi $100. Com mais 100, foi $200 um sensor para chegar aqui. A gente sabe que consegue fazer uma coisa equivalente por $30, entregando aqui na hora. Tá, até aí tudo bem, mas e isso vai ser útil? Vai. Hoje, o tipo de teste que esse sensor faz, hoje é feito no IPA, leva 2 dias. A gente pode ter o resultado literalmente na hora. Então, assim, qual é o entrave? O entrave é a gente descobrir nichos, ter gente para fazer, veja, competência tem, tecnologia tem, ciência tem, precisa de ter gente disposta a fazer isso para que esse negócio da importação e criar escala. Uma coisa chamada escala é importante. A coisa aqui do polo médico, que o Oriá falou, eu já fui lá uma vez. Eu cheguei, e eu fui lá faz muito tempo, no final dos anos 80. Cheguei do doutorado, tinha trabalhado com negócio de curso curto, então sabia que usava na área médica, oftalmologia e tal. Eu fui lá, eu lembro muito bem. Comecei, o oftalmologista me recebeu muito bem, conversou uns 15, 20 minutos. Ele disse, professor, vem cá. Aí abriu uma porta, eu entrei. O laser que eu queria comprar, o cabo já tinha. Aí ele disse, olha, isso aqui é assim. Sai um equipamento novo, a gente vai numa conferência, a gente se junta aqui, eu e mais alguns médicos, a gente compra, faz o treinamento e vai ter que trabalhar para pagar o equipamento. Então, o empresário ele tem uma missão, que é botar a economia para rodar, e aí ele ajuda a economia. Isso não dá para esperar 2 anos, não, e tem que dar certo. Então, eu dei uma resposta longa para uma pergunta sua, para explicar algumas coisas, porque tendo esses conceitos, você pode saber o que é que você vai, como é que você ajuda nesse negócio, e você ajuda com o seu conhecimento e tal. Agora, é para todo mundo ir virar empresário de fotônica? Não. É para todo mundo virar só cientista de fotônica? Não. A gente tem que achar o equilíbrio disso. Coisa que no passado, a gente não dava... Há 30 anos atrás, o discurso era outro. Era montar essa base científica. Ela hoje está montada. Agora a gente pode mudar o discurso, ampliar o discurso. Então é isso. Faz sentido, professor. Obrigado, tá? Eu tenho um pós-doc aqui que está trabalhando desde fazer coisa muito básica até fazer essas coisas aplicadas. O cara vai lá e ajuda a fazer isso. Então, é por aí. Entendi. Alguém mais? Tiago, pode falar. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu vi que no laboratório tem algumas patentes, né, ou N patentes. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, sobre o desafio do processo de patente nessa área de fotônica, né? Assim, em especial, eu vou fazer mais são 2 perguntas que eu queria fazer. Essa e a outra que eu vi que o senhor tem uma patente na área de descontaminação de N95. E a época, assim, que surgiu a pandemia, me chamou a atenção a questão dos LEDs UVC. E quando eu pesquisei preço disso, achei extremamente caro, né? E não achei uma tecnologia brasileira para isso. E é, na verdade, nesse sentido que eu quero perguntar para o senhor, né? Se vocês desenvolvem aí também esse tipo de LED. Não. E qual é o desafio para isso, né?
Não, veja, é o seguinte. Na verdade, a patente que você viu não é do negócio do VC, não. Era do outro trabalho que estava de lado. Desculpa, professor. Essa coisa Entendi que eram as duas não, patentes. mas foi Tá importante. certo. Não, foi importante a sua pergunta. Veja. Primeiro, sobre patente. Patente é uma coisa muito relativa. Eu falo em relação a patentes porque geralmente as empresas também estão muito ligadas a isso, né? A patente, a explorar uma tecnologia e tal, né? Dependendo da patente. Veja, se eu só dizer, eu fazer um parênteses, porque parece que eu tenho a resposta para tudo. Não é que eu tenho a resposta para tudo, não. Primeiro, que eu já estou velho. Segundo, que eu já andei um bocado e já ouvi muita coisa. Então, eu lembro, há vários anos atrás, eu me envolvi com montar um documento aí para um órgão aí do governo, e eu viajei em vários lugares. E aí, um desses lugares que eu fui foi na época dos negócios dos OLEDs e tal. E os caras, teve um advogado que chegou e disse assim: olha, falar aqui sobre patente, vocês não tem que se preocupar com patente não serve de nada, é portfólio para a empresa. Quem quer ganhar dinheiro não patenteia, porque na hora que você patenteia um negócio, você diz tudo daquele negócio. Então o cara pode dizer: tá bom, eu vou te pagar royalty e vou fazer isso, e vou ganhar muito dinheiro e eu só tenho que fazer isso. Então, se você quer de fato ganhar dinheiro, você não patenteia. Isso que conversa. Segundo, aí você diz: pô, e por que é que tal empresa patenteia? Porque é uma coisa chamada portfólio, isso é valor agregado para a empresa. Eu tenho 2 patentes internacionais com a Ericsson. A Ericsson que fez a patente. Eu mandei 3 páginas para o cara, mandaram para um advogado dos Estados Unidos, ele transformou em 10 páginas, que eu não acreditei que eu tinha feito aquilo. A patente está lá, nunca aconteceu nada, eles pagam, eles mantêm e tal. Fazer patente no Brasil. Então, você fazer uma patente tem que ser um negócio internacional para início de conversa, e não é barato, e tem uma coisa chamada manutenção. A patente tem que ficar sendo mantida por alguns mil dólares por ano, por 10 anos. Onde é que você vai arrumar isso? Você tem que estar certo que a sua patente é correta, que o que você fez é correto. Se você é parte de uma empresa grande, isso é nada para os caras. Então, eles fazem portfólio. A minha empresa tem 100 patentes, tem não sei quantas patentes. Pô, eu fui uma vez em Taiwan, tem um instituto lá que, naquela época, eles geravam 500, 600 patentes por ano, mas muita gente trabalhando. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, vamos para o Brasil. Patente no Brasil. Você submete uma patente no Brasil, é simples, simplérrimo você submeter. Inclusive, o Centro de Informática aqui fez um processo aí e tal. Eu tive uma estudante de odontologia que até a dissertação dela, em vez de mandar um paper, a gente mandou uma patente, modelo de utilidade, que é um agregado de patente. Ela mesma fez, ela entrou no site, ela fez o negócio, a gente paga 200, 300 reais por ano, o primeiro foi R$1.000 e poucos, e ela mesma fez. Então, é simples você submeter. Isso leva de 5 a 10 anos para ter o resultado. Um colega meu da Univasf, Elinando, ele submeteu uma patente há 6 ou 7 anos atrás e saiu agora, foi aprovada agora. Tá? Mas é uma patente de uma universidade e tal. É bom, dá portfólio, dá visibilidade, dá. Se não for um negócio realmente muito correto, que tem uma empresa por trás, vai ficar nisso. É importante, é importante. Tá? O Brasil tem pouca patente, tem muito pouco comparado com outros países, mas realmente isso não faz muita diferença. O que o Brasil precisa fazer é desenvolver tecnologia interna, em vez de ficar só no negócio de compra ou vender os negócios e comprar pronto. Isso que precisa. Indo para a segunda sua pergunta, a luz UVC, ela só tem uma empresa no Japão fazendo o LED UVC. Tem as lâmpadas UVC, mas só tem uma empresa fazendo uma patente. Ela fechou negócio com algumas empresas chinesas e tal, e pronto, só tem ela, tem o monopólio. Acabou. Você não compra. Na época, eu vi que é caríssimo esse LED, né? Não, esse LED então, UVC é caríssimo por causa disso, né? É caro e ele não vende. Ele só vai querer vender, ele não vende. Ele quer vender o produto pronto. Eu entrei em contato, mandei formulário e tal, desisti. Agora, passado alguns anos, é uma questão de tempo, passado alguns anos, já tem outras empresas começando a fazer, e aí eu preferi esperar um pouquinho, porque vai abrir. Quando abrir, vai ter coisa. Aí é você inventar a aplicação. Se preocupa antes com a aplicação. E essas lâmpadas UVC de hoje, elas vão sair de linha. Portanto, vai ficar um campo só para LED. Agora, a gente não faz LED no Brasil, não tem jeito, não vai fazer. O único lugar que seria no Rio Grande do Sul, não vai. Ou seja, sem querer entrar em política, se o país não mudar a sua gestão, a gente está ferrado. Não vai ter, porque o cabo está destruindo o que podia ser
útil para essas coisas. Então, a ciência, para esse governo atual, ele não tem a competência, para dizer o mínimo, não tem a competência de ver que ciência é tão importante quanto as outras coisas, ou mais. Então, junto com a educação. Então, vai ser difícil. Então, a gente vai sempre ter a dependência do LED, agora, a aplicação dele aí é com a gente. Tá certo, professor. Obrigado aí. Quem mais? Alguma pergunta? Pronto, então eu peço a todos... Deixa eu só aproveitar aqui, eu não tenho uma pergunta, só aí o professor Anderson pela apresentação que ele realizou aqui, por dar toda essa visibilidade desse cenário de fotônica para todos os estudantes do nosso programa. Obviamente, eu não posso perder a oportunidade de aproveitar as palavras que o professor Anderson colocou aqui, né? A gente está com um programa de engenharia física novo aqui no Brasil, ele foi aberto em 2019, ele é o único programa, na verdade, de pós-graduação em engenharia física do Brasil, e com isso, então, a gente está também tentando fazer essa multidisciplinaridade nas áreas que temos no nosso programa, tanto desde as disciplinas até as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, né? Esse campus que a gente tem lá no Cabo de Santo Agostinho, ele foi feito com essa visão de atender a essa indústria que tem aí no Porto de Suape, então, de formar tanto engenheiros como pessoas capacitadas para atender essas indústrias. E, em específico, dentro desse nosso programa de pós-graduação, a gente tem algumas comissões, uma em específico, que está relacionada com a parte de projetos, porque a ideia era suportar esse programa de pós-graduação através do contato com empresas. Então, esse pessoal que está encarregado dessa comissão de projetos no nosso programa, ele tem feito, professor, um trabalho de pesquisa aí nas indústrias da região, vendo as necessidades, batendo na porta das empresas, e tem conseguido, em alguma delas, entrar em contato, né, e até começar a realizar alguns trabalhos em perspectiva. Obviamente, pela gente ser um programa novo, né, a infraestrutura nossa ainda é recente, mas certamente vocês que têm lá uma infraestrutura grande da parte de fotônica, né, e de laboratórios em geral, de física, materiais, ciência básica, podem ser um suporte para nós, como uma instituição nova, para a gente começar algumas parcerias que levem desde ciência básica até produtos direcionados para a empresa privada, né? Então, a gente vem fazendo essa pesquisa de campo, porque é a base desse programa de engenharia física, e aí eu vou certamente aproveitar a oportunidade aqui em que a gente tem um total interesse, né, em nosso programa de conversar com uma instituição que já está consolidada para aproveitar aí os laboratórios multiusuários, a infraestrutura de vocês, e também o corpo de recursos humanos que também tem, para poder caminhar até essa direção aí e deixar mais difundida a fotônica, e principalmente na parte de aplicações, que faça com que Pernambuco, em geral, o Brasil, tenha um desenvolvimento grande nessa área. Então, vou deixar aqui o pontapé inicial, né, que já foi feito por você, em que a gente está totalmente interessado em reunir o nosso grupo de pesquisa com vocês para poder conversar nessa área, né, tendo em vista todas essas perspectivas. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu já falei com as pessoas que estavam... vocês sabem, né? No passado, lá na física, lá na Rural, aqui na sede, vários professores, colegas nossos, o Mike, o Arthur, não sei quem, montaram o laboratório de ótica e tal, e eu sempre falei, tem que usar a competência, tem que usar o conhecimento da parte de agro que tem aí. Isso nunca rolou. Não que não faça outras coisas, mas agrifotônica, como a gente chama, ou agrofotônica, só tem um laboratório no Brasil, que é o da Embrapa, que é o Laboratório de Agrofotônica da Embrapa, certo? Eles estão fazendo coisa no nível, né, muita coisa, que é um lugar que vocês deviam ir lá conhecer, deviam dar um pulinho em São Carlos, em seu laboratório de agrofotônica, ver o que é que eles fazem. Só que vocês têm muito mais coisa aí fora a parte de nós. Tem uma pessoa daí, por exemplo, que levou um laser meu emprestado uma vez para fazer tratamento de câncer de pele de animal. Então, aí dentro tem muitos problemas para resolver que fala com a indústria, Então, assim, sem sair daí, já tem muita coisa para fazer aí. E aí eu acho que compete a vocês e atrás, porque eles não vão. Vocês têm, como eu disse, vocês têm a solução para o problema.
Esse é um caminho, porque desse caminho daí ele fala com muita coisa fora. E as outras coisas que vocês conhecem têm competência. Então, é parte do Cisfoto, parte do Fotonet UFPE, a gente vai ampliar ele, vocês podem fazer parte dele, e é parte dele catalisar isso aí. Pode contar com a gente como parte da missão nossa aqui, não tem problema nenhum. Ótimo, professor. Então, e assim, como a gente já está fazendo esse contato de empresas também, a gente pode levar isso já para a estrutura que vocês têm lá e começar os trabalhos imediatamente. Então, essas coisas a gente pode juntar aí o que a gente já tem em cada um dos portfólios nossos. Obrigado, Ramon. Obrigado, professor, pela apresentação aqui. Está com o áudio fechado, Ramon. Sim. Bom, eu também agradeço ao professor Anderson pela participação. Muito bom saber estender, não? A gente não fica fechado, e mais nosso programa que trata essas áreas, tanto a parte de eletrônica como de materiais. Então, é um vínculo bem bacana em a gente saber que pode explorar todas as áreas. Se ninguém mais tem uma pergunta, eu peço a todos abrir o microfone para a gente bater uma palma ao professor Anderson pela palestra. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E dou uma muito obrigado, professor, pela palestra. E esperamos tê-lo em breve.